Olá, ele travou uma guerra pessoal que o tirou dos trilhos por um tempo. Atravessou um abismo profundo, tentando se equilibrar numa linha tênue entre a vida e a morte. Alcançou a outra margem e decidiu escrever um livro para contar a sua história de luta contra a dependência das drogas. Então fique ligado, hoje o bate-papo é com o escritor, palestrante e empresário Fabrício Lopes. Eu sou Léo Demeter e este é mais um Câmara Entrevista. Escrever é um ato de liberdade. É a coragem necessária para exorcizar nossos próprios demônios. Combustível que nos leva a alcançar lugares desejados. É ter o poder de transportar as pessoas no tempo. É reinventar o mundo e as relações humanas. Pela escrita, é possível conscientizar, instruir, educar, convencer, mobilizar, denunciar, salvar, proteger, evoluir, jogar a semente, alimentar e compartilhar. Assim como plantar uma árvore, escrever um livro é um projeto de vida para muita gente. É contribuir positivamente, deixando a sua marca no mundo. Assim, um livro é capaz de exercer uma força incrível, influenciando o nosso modo de pensar e entender o mundo, mudando nossas perspectivas ou até mesmo transformando vidas. Este é um dos propósitos da nossa conversa com o escritor Fabrício Lopes. Formado em psicanálise pelo Instituto Nacional de Programação Neurolinguística, esse paulistano de 37 anos é dono de um negócio no ramo de recursos humanos. O que muitos talvez ainda não saibam é que ele também exerce a função de evangelista, sua missão pessoal de fé para ajudar quem precisa e colaborar com os trabalhos sociais na comunidade religiosa da qual ele faz parte aqui em Extrema. Bem, vamos começar o nosso bate-papo. Desejando boas-vindas aí ao Fabrício. Tudo bem, Fabrício? Tudo bem, obrigado, Léo. Obrigado à Câmara de Extrema. Esse programa é incrível, eu já assisti algumas entrevistas e eu gostei muito do programa Entrevista da Câmara. Importante trazer essa história sua e eu queria começar a nossa conversa aqui, Fabrício, te perguntando, pedindo para você contar um pouco sobre a sua história e como é que foi, como é que você veio aqui para Extrema? Conta pra gente, como é que foi o início de tudo? Perfeito, uma boa pergunta. Eu sou extremense, olha só, já falo extremense. Há 8 anos, mais ou menos, eu trabalhava em Sorocaba e recebi uma proposta de emprego para vir aqui para Extrema, para trabalhar. Então, a princípio, eu vim a trabalho, fiquei aqui em Extrema uns 3 meses, a minha família ficou em Sorocaba. Logo depois, eu me apaixonei por Extrema, Léo. Difícil não se apaixonar. É difícil não se apaixonar. Então, uma cidade de interior mineiro, com jeitinho mineiro, do Aiso. Gostei muito e aí logo a decisão foi fácil de trazer a minha família para cá comigo. Bacana. E a gente está aqui há 8 anos. Então eu vim a trabalho, inicialmente, e fiquei aqui. Hoje eu sou extremense, eu sou de Extrema. Bem-vindo. Bem, você é escritor, você tem 2 livros publicados e neles você retratou algumas experiências da sua vida. Quando e como é que foi o despertar, o interesse por escrever e por que você decidiu escrever livros, Fabrício? Perfeito. Muito bom tocar nesse assunto, até porque nós precisamos sempre de uma motivação para fazer o que a gente se destina a fazer. Eu estava num período de pandemia, 2020, por aí, onde o mundo parou. E eu estava já há 5 anos limpo, sem usar drogas, quando eu comecei a meditar e a pensar, em escrever a minha história. A princípio, Léo, a minha intenção era ganhar dinheiro, escrever livro para ganhar dinheiro, que é uma frustração até pessoal para quem começa escrevendo os primeiros livros. Há um desafio nessa jornada, né? E depois, após um período de oração e meditação em relação ao meu objetivo naquilo, o propósito real, eu cheguei na concepção de que eu precisava escrever para ajudar as pessoas. Então, a motivação principal de escrever depois de um período foi que a minha história poderia mudar a vida de alguém e ajudar alguém que estivesse passando ou passou pelo que eu passei. Essa foi a motivação principal e quando nasceu o Vida de Crack. É disso que a gente vai falar. Nesse seu primeiro livro, Fabrício, Vida de Crack, que foi publicado em 2021, você narra a sua história particular contra o vício da droga. Por que você resolveu abrir essa história e compartilhar com as pessoas?
qual que foi o objetivo desse livro e qual que foi a sua motivação para fazer essa obra? Perfeito, perfeito. Já dei até um pequeno spoiler dessa resposta, né? O objetivo ele nasceu justamente com um propósito, para poder alcançar no mínimo uma vida. Se uma pessoa lesse o livro e fosse transformada pelo livro, para mim já teria valido a pena todo o preço, todo o esforço. Sim, com certeza. Né? Tudo aquilo que eu determinei fazer. Um objetivo principal foi bem definido, que foi escrever para ajudar alguém. Então, o propósito do livro em si, né, de nascer e contar essa história que eu tive, foi justamente para ajudar outras pessoas e provocar mudanças. Esse é o principal objetivo do Vida de Crack hoje, do livro. E é isso que eu procuro fazer com o máximo de respeito, integridade, ética pessoal e também fiel ao propósito que eu tenho no meu chamado. Bacana. Ainda sobre o Vida de Crack, Perfeito. ali você narra um período muito conturbado da sua vida. Como é que foi, na fase, a produção do livro? Se reencontrar com a sua própria história para poder resgatar esses momentos, essas histórias, essas situações e organizar as ideias para escrever. Foi difícil isso, Fabrício, para você? Olha, foi difícil não. Difícil talvez ele seja paralisante, mas foi desafiador. Porque me desafiou até a trazer memórias que eu tinha no passado, Trazer à tona resgatar novamente. à tona. E isso trouxe uma grande mudança até no meu comportamento em relação a muitas coisas e uma reflexão do que eu tive na vida, né? Uma reflexão sobre o período que eu passei e o que eu pude tirar de aprendizado com aquilo. Eu acredito que quando nós falamos de algo que nós superamos, Léo, com propriedade e abrimos, né? Porque eu praticamente abri um pedaço da minha história ali. Nós vamos, acredito que, entrar em mais detalhes, falando de algo que eu consegui vencer, os desafios que eu consegui vencer. Trazer isso à tona mostra e me dá forças, inclusive, para seguir uma vida de transformação. Você pode pegar exemplos de pessoas, por exemplo, que saíram da depressão. Quando essa pessoa começa a ajudar a outras pessoas que estão em depressão, ela fica mais forte. Então, o fato de trazer uma referência, né? Uma referência, uma autoridade naquele assunto, porque ela conseguiu vencer. Sim. Tem propriedades para falar sobre o assunto. Isso faz também com que a pessoa se torne uma pessoa curada naquele processo. E ela entendendo cada vez mais o que ela passou e ajudando as outras pessoas, ela vai adquirindo mais ferramentas para ela se manter bem de acordo com o problema. Fortalecimento da própria história para que serve de exemplo para outras pessoas, né, Fabrício? Com certeza, é isso. O desafio é justamente esse. Então, existem desafios na vida de qualquer pessoa que passou por uma transformação de ir e voltar com as lembranças. Mas olha só que incrível, eu tenho na minha vida um princípio de que o passado ele serviu para construir o meu presente, mas o meu presente constrói o meu futuro. Então eu não posso viver de passado, eu tenho que usar o passado para reconstruir o meu futuro, aprendendo com as coisas que eu venci e justamente ajustando as coisas que eu preciso no presente para poder ter um bom futuro. Esse é o desafio, acho que, de todo mundo na vida. É verdade. Esse é o maior desafio de todo mundo. Fabrício, para produzir, editar, finalizar esse livro, teve alguma dificuldade no meio do caminho? Como é que você fez para publicar os seus livros, que foram mais de um, né? Foi de alguma forma independente ou você contou com o apoio e a ajuda de alguma editora? Perfeito. Um dos desafios, né, para quem vai escrever o primeiro livro é justamente encontrar informações coerentes para começar a escrever. Sim. E não só ter uma boa história, mas sim ter um roteiro para poder escrever a história. Como começa, os primeiros passos, a base. E eu até falo, é uma dica até você que está nos assistindo, se você tem vontade de escrever a sua história ou de escrever um livro, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é escrevê-lo. O segundo passo é saber aonde levar esse conteúdo, porque você vai ter muita ajuda profissional para ele se tornar realidade. Eu até falo sempre, Léo, que um livro é a materialização de um sonho, é aquilo que está dentro da nossa mente, a nossa forma de pensar, agora exposto em palavras. Então a gente dá forma àquilo que era abstrato, aquilo que não existia, só existia em você, com você consegue colocar para fora. O desafio inicial, como todo escritor, é justamente encontrar uma editora, saber como compor o livro
E tem muitas empresas, como a editora que publicou os 2 livros meus, eles são muito profissionais, ajudam em todos os cenários, momentos e passos para conseguir, então, um livro que às vezes é o sonho, né, de alguém, algo que só está no imaginário, a se tornar algo real. E isso é possível. Hoje tem muita informação, Léo, no YouTube, nas redes sociais. A internet ela facilita muito nesse ponto, Facilita né? muito, facilita muito. E o primeiro passo que eu até digo é comece a escrever. Comece a escrever, gere um conteúdo. E aí, ao compasso que isso for surgindo, os nomes dos capítulos vão sendo dados e às vezes até o nome do livro. O nome do meu livro ele mudou umas 3 vezes durante a escrita. No decorrer dele. Até chegar no Vida de Crack. E foi ajuda ainda de um barbeiro, você acredita? Como é que foi? Eu tava cortando o cabelo e falando para ele, cara, tô escrevendo a minha história e tal. E eu falando de alguns nomes, né? O começo era de crack a crack, com QE, né? Na ressignificação do nome. E aí ele falou, cara, por que não? Vida de Crack, irmão. Eu falei, boa esse insight. Um nome simples que traduz muita coisa, né? Um nome simples traduz muita coisa e a gente incluiu os 2 termos ali na capa e teve esse resultado muito bom que a gente Perfeito. Fabrício, eu queria que você contasse um pouquinho do que trata a vida de crack. Conta um pouquinho sobre isso. O livro ele traz um pedaço da minha história, onde eu já era casado, já tinha minha filha, a Júlia. Um beijo, filha, eu te amo. Minha filha hoje tem 15 anos de idade. Traz um pedaço da minha história que eu caí no mundo das drogas. Eu comecei a usar cocaína, trabalhando, usando cocaína para ficar acordado e tudo mais, e eu acabei indo até o crack. Então, o livro ele trata desse período da minha história, do uso de drogas até o passo da minha recuperação, da minha saída das drogas. Então, não é um livro que fala da minha biografia completa, desde o meu nascimento até o período que eu escrevi, mas ele trata de um pedaço. Então, de uma faixa da minha vida onde aconteceram essas coisas e eu quis expor isso justamente para ter os efeitos que a gente encaixou com um propósito. Então, eu já era casado, eu já tinha uma família, uma casa e eu acabei indo para esse mundo das drogas. Para você ter noção, Léo, nem fumar eu fumava. E isso veio com o vício, com as drogas. Eu bebia socialmente e tudo mais e acabou que, por querer provar e ter essas experiências, acabou que eu entrando nesse mundo das drogas e me perdendo até o crack. Eu conto essa história no Vida de Crack, de quando eu comecei, de como aconteceu. Inclusive você trouxe o livro, né? Trouxe o livro, tá aqui o livro. Esse é o livro Vida de Crack, pessoal. Uma história real. É uma história real, uma história real. Eu abri justamente, né, essa passagem da minha vida, onde eu conto, e aqui no livro eu entrego chaves. Eu entrego ali segredos que se eu soubesse ou se eu conhecesse antes, que isso só veio com o tempo, com o passar do tempo na minha recuperação. Talvez eu não teria ido para aquele caminho. Então é um livro também que ajuda a despertar as pessoas. E não é só para quem usa droga. É um livro de autoajuda para vencer qualquer tipo de desafio que a pessoa possa ter na sua vida, em comportamentos, em relação à fé, acreditar que é possível alguma mudança. Importantíssimo. Fabrício, você acredita que esse livro, que os seus livros sejam capazes de promover mudanças nas pessoas? Você tem alguma expectativa em relação aos livros que escreve e que tipo de impacto você espera provocar nas pessoas? Nossa, são 3 em 1 essa. 3 em 1, de uma vez. Excelente pergunta. Bom, o próprio propósito de escrever foi justamente ser provocador de mudanças. Foi justamente através de uma história, né? Onde eu venci essa batalha, um desafio que foi lançado sobre minha vida. No livro eu falo a diferença de luta, guerra e batalha, que é muito importante a gente saber essa diferença. Lutas que nós travamos pessoalmente, batalhas que é com mais pessoas, maiores, e guerras que é no coletivo. Sim. E é justamente provocar mudanças de comportamento, mudanças de atitude e também despertar algumas coisas. Porque um livro, como você falou no começo, e muito incrível que você falou, um livro ele pode provocar sim mudanças, sim. Ele pode sim promover as pessoas a um próximo nível, a um novo degrau. A expectativa, como já tem acontecido, tá, Léo, é justamente mudar e ajudar as pessoas a vencer. No começo, como eu disse, eu queria escrever para ajudar uma pessoa, se já estava ótimo. E nós temos recebido histórias de pessoas que têm vencido vícios em pornografia. Você vê que não é droga. Vício em pornografia, vício em uso de celular, através da leitura do livro.
Então, o livro, ele tem um propósito e a minha expectativa é que ele realmente traga e cause mudança nas pessoas. Mudança na forma de pensar, mudança na forma de agir, mudança de forma geral, mudança com seus familiares. Eu conto a história da minha família, com a minha esposa, o que ela passou por todo esse processo. Então, é um livro praticamente sem restrição de público, e eu acredito que todos deveriam ter acesso a esse tipo de conteúdo, não só o meu livro. Tá, e para quem tiver interesse em adquirir os livros, esse livro específico, ele tem algum canal, algum lugar que estão disponíveis? Perfeito, tem sim. Léo, hoje a gente atua efetivamente nas redes sociais, no Instagram, que é o @VidaCrack, crack com QE, tá bom? Então é Vida Crack. Você pode seguir lá no Instagram, lá também tem um canal de comunicação e também tem os sites. Até o Cristiano da Ideia tem nos ajudado muito na promoção do site, que é o www.vidacrack.com.br, e para adquirir, www.otoque.com.br. Você vai conseguir encontrar lá, frete grátis para todo o Brasil, justamente para nós ajudarmos você a ter acesso a esse tipo de conteúdo. Minha próxima pergunta, você falou do toque. Fabrício, você também publicou em 2023 o seu segundo livro, chamado O Toque. Uma leitura que toca o coração das pessoas e onde você expõe a questão da maturidade cristã e também da importância do contato com os sentimentos mais puros. Eu gostaria de perguntar para você que você explicasse quais são os sentimentos mais puros e que falar um pouquinho para a gente qual o significado desse título e o porquê dessa escolha. Em que esse livro foi inspirado, Fabrício? Boa pergunta, Léo. Tem que falar da sua segunda obra, né? É, a segunda obra, o segundo livro. O Vida de Crack, ele teve um propósito que é justamente ajudar as pessoas nessa caminhada, né, de drogadição e tudo mais, e qualquer outro tipo de pessoa. E o Toque, eu já trago uma pegada em relação à maturidade cristã. Então, o título é sugestivo, é justamente para que a gente possa ser permitido ser tocado. Tocado de que forma? Tocado pelo amor. No livro eu trato de uma fase de criança como a maturidade, né, para nós nos tornarmos maduros, passamos por algumas fases. Na fase de criança, da juventude, na fase adulta. Eu exploro bastante a palavra de Deus nesse livro. Foi uma motivação que foi me dada depois de estudar bastante e também de perceber o toque de Deus na minha vida. Esse apoio, essa ajuda, né, esse empurrão para conseguir vencer vários desafios. Isso foi permitindo, então, que eu deixasse ser tocado. O mais difícil hoje são as pessoas, e até a sua terceira pergunta, pessoas que permitem ser tocados por outras pessoas. E eu digo um toque de amor, porque praticamente muitos traumas começam com um toque. Muitas coisas acontecem através do toque. A gente, às vezes, quando está falando com alguém, quer dar um conselho, a gente fala assim, ó, deixa eu te dar um toque. Ou a gente põe a mão no ombro e fala com a pessoa. Então, eu exploro na palavra de Deus os toques de Jesus Cristo na fase de criança, que eu falo não é idade, é em relação à maturidade. Na fase juvenil, na fase da juventude, na fase adulta. Uma coisa que é legal, Léo, Jesus ele realizou 3 milagres. Isso a Bíblia de todos tem. E aqui a gente não está para falar de religião, mas sim de amor. Sim. E do toque. Um toque de amor. Um mais toque puro, que né? É profundo. O sentimento mais puro, como você acabou de dizer. Mais puro. E ele ressuscitou 3 pessoas na caminhada dele. Uma criança, que é a filha de Jairo. Ele ressuscitou um jovem. A criança, ele tocou na criança. O jovem, ele tocou no caixão que estava carregando o jovem. E Lázaro, que ele não tocou em Lázaro com um toque físico. Ele tocou com a palavra. Ele tocou de outra maneira. Então eu exploro esses 3 toques, que é o toque mesmo físico, é um toque naquilo que envergonha, naquilo que pode nos matar, e também o toque no coração, através da palavra. Não é? Às vezes a gente é o quê? É tocado por aquela música. Olha, essa música me tocou profundamente. Qual foi esse toque? Esse toque foi um toque no coração, não foi na mente. Foi um toque nos seus sentimentos. Foi um toque na vibração do seu coração e você sentiu aquele amor ou aquele toque profundo. É disso que eu falo nesse segundo livro, bonito, que é o toque. Bonito isso. Fabrício, você acredita que em seus livros, de certa forma, também definem o que você é e aquilo que você acredita? Rapaz,
Olha, define muito quem eu sou hoje. Tá? Os livros, de maneira geral, eles tocaram também na minha vida. Até pelo fato de explorar alguns níveis e espaços que nós, às vezes, achamos que não conseguimos. Mas o que mais toca em mim hoje, quando no processo de escrita, ou quando eu pego o livro, às vezes eu leio uma passagem do livro e falo, uau, isso faz todo sentido para eu viver novamente, para eu praticar isso de novo. Então você vê que nós temos um compasso de mudança de acordo com o tempo. O tempo todo, né? O tempo todo nós estamos em movimento, em mudança. Uma das coisas que me tornou mais foi humilde. E é estranho uma pessoa falar que é humilde, mas o significado de humilde é aquele que conhece as suas próprias limitações. Então quem é humilde? Aquele que reconhece realmente que até esse ponto eu posso ir, desse ponto eu não conheço, eu preciso de ajuda. O top da maturidade e da humildade é uma simples definição, Léo, e é isso que os livros trazem para mim. É mesmo eu achando que estou apto a ensinar alguma coisa, eu tenho que estar sempre pronto a aprender. Aprender com quem? Aprender com o diferente, aprender com a pessoa que talvez tenha menos conhecimento do que eu, mas tem muito a ensinar. Tem um versículo na Bíblia que é incrível. Salomão, que é conhecido como o rei da sabedoria, né, muito sábio, ele fala assim, ó, tolo, vá observar as formigas, porque até as formigas têm algo a nos ensinar. Então, os livros, eles trouxeram essa caminhada para mim, justamente para eu começar a observar os níveis que eu estou, como eu estou caminhando, se eu estou voltando a ser o homem que eu era no passado. Uma vigília constante, né? Uma vigília constante. Isso me ajuda muito, né? Livros em si promovem isso em nós, né, Léo? Importante. Além de escritor também, Fabrício, você é palestrante, empresário e psicanalista. Como é que você concilia ou soma cada uma dessas habilidades na sua rotina? Essa pergunta vai ajudar muitas pessoas, hein? Então, dentro dessas rotinas realmente uma loucura, uma loucura. O que eu faço, lógico, eu tenho uma boa administração do bem mais precioso que existe. Sabe qual é o bem mais precioso que existe? Somos nós. Nós, mas tem algo. Tem algo que as pessoas, quando não dão valor, quando tem bastante, olha só, hein? É tipo aquela pegadinha, ó. As pessoas não dão valor quando tem... diante de um palestrante, né? Um palestrante... Mas vai ser uma boa reflexão para nós. As pessoas não dão valor quando tem de sobra, quando falta pouco, ou quando tem pouco, começam a dar valor, ou seja, começam a falar, cara, isso vale muito. É o tempo. E agora, no final, quando precisam de mais, estão dispostas a dar tudo que tem para conseguir um pouco mais. Que é o tempo. O tempo é o bem mais valioso. Então, eu consigo administrar bem essas funções, administrando o meu tempo. Uma coisa que eu faço, Léo, isso é consequência de muita transformação, e até depois de ler o livro, fazendo vários cursos, é parar de dar desculpa, porque ou eu dou desculpa ou eu dou resultado. Ou a pessoa dá desculpa, vive de desculpa, ou a pessoa já vive apresenta de resultados. A pessoa vai para cima e faz o que tem que ser feito, não fica dando culpa a alguém, desculpa. Então, nós precisamos administrar bem nosso tempo. A minha esposa me ajuda muito nisso, administrando esse tempo. As empresas segundo também. braço. Eu foco geralmente para fazer as palestras, as participações, os evangelismos aos finais de semana, né, onde nós fazemos as missões. E durante a semana eu foco no trabalho e no desenvolvimento de conteúdos, onde eu escrevo um pouco mais, trabalho no estudo, leio mais livros. E ainda tenho tempo de estudar inglês à noite, viu? Nossa, uma jornada tripla aí. Ou dá desculpa ou faz, tem que fazer. Você falou sobre missões e essa pergunta ela trata disso. Eu soube que além de escritor, você também atuou como missionário em clínicas e comunidades terapêuticas. Conta um pouco pra gente dessa experiência e como é que era feito esse trabalho. Teve algum episódio que te marcou nessa trajetória? Um monte de episódio. Depois de escrever o livro, apesar que quando eu escrevi o livro, eu já fazia um trabalho social em uma clínica de recuperação em Itapeva. Eu ia uma vez por semana, uma cidade vizinha, e falava da palavra de Deus, também do meu testemunho, e trazia para eles mudança. E aquilo começou a ter muito resultado para as pessoas. E eu achava que não teria tanto resultado. E mudou muito até a minha forma de pensar e agir, porque são improváveis. Só que eu me via neles. Então, quando aconteciam algumas situações nessas missões,
evangelísticas e no trabalho de palestras em relação a isso, eu me via neles, falei, cara, eu já passei por isso, espera aí, eu posso dar um toque aqui, posso falar, posso dar uma exemplo ajuda. vivo, né? Um exemplo vivo, né? Isso é o resultado. O resultado fala mais do que boas palavras. É a empatia de se colocar no lugar do outro e entender a situação que ele vive, não é mesmo? Com certeza. Pelo fato de ter passado por aquilo, fica mais fácil e até da pessoa receber como autoridade. As missões, elas acontecem em clínicas ou comunidades terapêuticas, geralmente aos sábados. Nós criamos um congresso que é o dia todo com palestrantes, eu também que faço a direção e palestro. A gente, no último congresso, levamos um médico para falar sobre as experiências dele, sobre a adicção. E isso causa um impacto tremendo, Léo. Isso nasceu no meu coração, alinhado ao propósito que Deus deu para minha vida, né? Através do meu testemunho, ajudar as pessoas a saírem desse desafio. Tinha mais alguma coisa na pergunta? Não, é isso mesmo. É isso? E a gente está chegando aqui, Fabrício, ao final do nosso bate-papo. Já? Da nossa conversa. A conversa acredito. também muito prazerosa, mas de muita qualidade e com muita informação importante para a nossa população. E antes da gente encerrar o nosso bate-papo, a gente sabe que ainda se lê pouco no Brasil, mas eu gostaria de saber qual a importância que teve a sua vida de escrever esses livros, né? E se você tem alguma dica para deixar para as pessoas que estão nos assistindo e que estão passando por um momento de dificuldade. Perfeito, Léo. Posso dar duas o respostas aí? espaço, o espaço é seu. Perfeito. Então, a importância de ler livros é realmente o caráter informativo, porque muitas pessoas não sabem que é possível sair ou não acreditam mais, perderam a fé. Muitas pessoas que nos assistem agora têm um parente, um amigo, um conhecido ou até um familiar nessa vida ou que passou por isso. O desafio sempre é essa conscientização e informação. Apesar de ter muito acesso hoje à informação, nós precisamos justamente nos posicionarmos com aquilo que nós temos que fazer, parar de dar desculpa e começar a agir, porque é muito fácil eu vencer algo e guardar só para mim. Agora, é muito mais impactante e gratificante para a vida do ser humano eu transbordar na vida das pessoas. Compartilhar, né? Então, só pode transbordar aquele que está cheio. Sim. Tanto que tem muitas pessoas querendo ensinar como construir as coisas que não construíram nada. Então, é muito importante a conscientização, as pessoas estudarem, lerem sobre o assunto. Nós temos uma notícia recente em Minas Gerais, Léo, sem fugir da pergunta, que a Universidade Federal de Minas Gerais está desenvolvendo a Calix Coca. O que é isso? É a vacina anti-crack de cocaína. Foi divulgado recentemente. Ganhou um prêmio na Europa de 500 mil euros. Então, você vê, cada vez mais a medicina vai avançando, o estudo vai avançando. A fé tem um papel muito importante nisso, porque é o acreditar. Se soma, né? Se soma. E eu escrevi no livro uma coisa interessante, que é sobre o prefixo per. O prefixo per, por exemplo, ele exprime a máxima da capacidade de uma molécula de suportar átomos. Eu não quero ser complexo aqui, não. Por exemplo, eu tenho o clorito e o hipoclorito e o perclorito. Significa que é a máxima da capacidade do clorito de suportar de átomos numa molécula, sem que se rompa. Uma definição que eu posso dar para você das experiências do livro, da minha experiência de vida em relação a isso, tem relação com o prefixo per. Você pode fazer algo ou pode perfazer. Perdurar. Você pode... O que dura um tempo, dura. Agora, o que perdura é um tempo maior, é um tempo mais longo. Você pode furar e perfurar. Você pode fazer e perfazer. Você pode fazer algo. Você pode Ele reforça aquilo. Reforça. É a máxima capacidade. Por exemplo, você pode ter feito algo, mas quando este algo está perfeito, significa que ele alcançou a máxima da capacidade de ser feito. Então, se eu falar para você que amar tem uma máxima, a máxima da capacidade de amar é doar-se. É doar-se para alguém. A máxima da capacidade de amar alguém ou de amar algo é o tanto que eu me dou para aquela pessoa ou para aquilo. Então, se eu juntar agora o prefixo per, que a gente aprendeu, que é a máxima da capacidade, e amar é doar, então a máxima da capacidade de doar-se é perdoar. Eu fui muito perdoado. Eu fui muito perdoado pela minha família, pelos meus entes queridos. Então, até para as pessoas que estão assistindo, se você tem alguém nessa vida, doe-se mais, sabe? Perdoe. Ajude. Enquanto
tiver fôlego, enquanto tiver vida, há esperança para essa pessoa ser transformada e virar um testemunho como o meu, uma história de superação e tem ajudado muitas pessoas. Então espere mais um pouco, aguente firme. E agora, Léo, para as pessoas que talvez estejam passando por esse problema, porque é um nível de conscientização, nós precisamos fazer isso. Existem 3 passos simples, 3 passos fáceis de gravar. A primeira coisa, além de perdoar essa pessoa, de se doar para ela e ajudar de verdade, de coração, porque uma vida vale muito uma vida, Léo. E às vezes, se não praticar esses 3 passos que eu vou ensinar, seja difícil a pessoa conseguir sair dessa vida de droga ou de uma depressão, de qualquer que seja o problema. O primeiro passo, para você que está nos assistindo, é oferecer ajuda. Ofereça ajuda. Sente com essa pessoa e diga, olha, eu te amo muito e eu quero te ajudar. O segundo passo é saber aonde tem ajuda especializada para essa pessoa. Então não tente ajudar sozinho, porque existem clínicas, comunidades que podem ajudar essa pessoa. Saber para onde levar, para enfim chegar no terceiro passo, que é, quando esta pessoa pedir ajuda, ajude. Porque não adianta nada eu oferecer ajuda, saber aonde levar a pessoa, mas quando ela me pede ajuda, eu não estou pronto, disponível para ajudar. Então, ofereça ajuda, saiba para onde levar, e quando essa pessoa estiver no fundo do poço, ela vai pedir ajuda, vai pedir socorro. Seja você essa pessoa que vai ajudar a salvar uma vida. Eu falo que nas nossas missões, a gente salva vidas. É uma missão de salvar vidas. Porque quantas pessoas morrem usando drogas? Eu tive mesmo conhecidos que morreram de overdose, AVC, infarto, ou atropelados por caminhões nas rodovias, ou até mesmo foram mortos em situações de rua. Isso é muito triste, sabe, Léo? Então nós precisamos ter essa compaixão com o próximo, exercer o amor ao próximo e fazer o possível para salvar uma vida. A nossa sociedade, a humanidade, cada vez tem se tornado mais fria e abrindo mão do problema que não é seu. Só que se você está vendo uma situação de injustiça, ou que você pode estender a mão, nós temos que ser o tipo de pessoa, Léo, que não aponta a mão para julgar, mas sim estende os braços, a mão, para poder levantar essas pessoas. É isso que me define hoje. É o meu propósito de vida, e se fala, se alguma coisa que eu pudesse escolher de só fazer isso, seria só ajudar esse tipo de pessoas. Só continuar com o projeto que Deus entregou no meu coração. Continuar fazendo. E amar o próximo, como a mim mesmo. Fabrício, que esses sentimentos, que essas ações e que esses conselhos se perpetuem, conforme esse prefixo que você acabou de dizer. Perpetuem. Perpetuem. É isso aí. Conversamos com o escritor, palestrante e empresário Fabrício Lopes. Fabrício, eu queria agradecer muitíssimo a sua presença conosco aqui. Eu que agradeço. Foi um bate-papo fantástico. E o espaço está aberto pela TV Câmara, pelo Câmara Entrevista, para outras participações, novos livros. Uma honra para mim estar aqui. É muito importante o que vocês estão fazendo, o que vocês fazem. E posso fazer um convite para as pessoas? Espaço. Ó, você que está assistindo esse vídeo agora, você que está aí, assistiu, achou alguma parte interessante, conhece alguém que precisa de ajuda, compartilhe esse vídeo, compartilhe aqui o canal do YouTube da Câmara Entrevista, faça isso, ajude a salvar uma vida. Talvez só o ato de enviar uma mensagem ou mandar esse link vai salvar uma vida. Então seja você um instrumento de mudança e de ajuda a quem precisa. Beleza, Léo? Beleza. Obrigado também a você que acompanhou mais um programa Câmara Entrevista e até o nosso próximo programa. Um abraço, tchau.